Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha. O podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras, mas hoje estamos com os nossos primeiros homens nesse podcast. Caio Barbosa e Marcos Arthur. Uma salva de palmas para os primeiros homens! Obrigado. E aqui normalmente a gente traz as mulheres, mas os homens fazem parte da nossa vida, então vamos começar a colocar homem nessa cadeira. O que vocês acham? Vocês estão felizes? Eu gostei da ideia. Você gostou da ideia? Lisonjeado. É um prazer ser o primeiro homem no podcast Mulher Maravilha. Muito bem. Ó, vamos ver se elas vão gostar de vocês, tá bom? Aí a gente dá uns feedback depois. Eles que são nossos sócios do Fire Club, inclusive tem um QR Code na tela se você quiser saber mais sobre o Fire Club, porque hoje a gente tá no podcast temporada de verão. A gente faz esses movimentos olha só essa vista que linda. A gente faz esses movimentos para ter mais proximidade, para dar autoridade, para dar voz a todos os nossos sócios, ter criação de conteúdo e vocês também aprenderem cada vez mais e tomarem decisões. Hoje, meninos, vamos falar de como as empresárias podem criar um ecossistema de soluções e isso ser vantajoso para o negócio delas, para as pequenas e médias. Então, me conta, que tipo de ecossistema de soluções vocês fazem dentro do negócio de vocês e que isso se torna vantajoso para as empresárias? Então, primeiro, um privilégio estar aqui, Carla. Eu não posso deixar de honrar o Fire, porque todo o ecossistema que eu construí para o meu escritório foi graças ao Fire, são sócios do Fire, e a gente se potencializa muito, né? O ecossistema de soluções que eu criei, ele é voltado para os meus clientes da contabilidade, mas também vira uma chavinha de que qualquer empresa pode ter um ecossistema de solução, porque dificilmente uma única empresa vai conseguir atender em 360 os seus clientes. Legal. Né? E mesmo que consiga, pensa um pouco fora da caixinha, que vai ter muito mais coisa para você atender. Por exemplo, eu estava falando com o Will no Fire Experience que teve agora nesse fim de semana. O Will, ele é o nosso rei do ar-condicionado. Uhum. Eu falei para ele, Will, você já pensou em apresentar para os seus clientes, que são todos empresas, um workshop de reforma tributária? Pô, você tem o acesso. Total. Você já pensou em apresentar para eles uma solução de recuperação de crédito tributário? Então, isso é o tipo da coisa que não tem nada a ver com ele vende, mas por ele estar plugado no nosso clube, ele pode oferecer isso de forma muito, muito fácil. Legal. Né? Então, ou seja, o que tem a ver reforma tributária com ar-condicionado? Nada. Mas o público é o mesmo. É o público das empresas. Então, exatamente, ter talvez essa criatividade de pensar fora da caixa. Sim. E daí, falando um pouco do meu ecossistema, hoje eu parei de fazer a conta depois que eu fiz mais de 20 parcerias com os especialistas do Fire, mas eu consigo falar de forma muito segura de que eu atendo meus clientes em absolutamente tudo que eles precisarem. Então, desde o básico, certificado digital, uma assessoria jurídica, laudos trabalhistas, um especialista em LGPD, investimentos, alavancagem patrimonial com o nosso especialista Marcos Arthur, investimentos, seja em mercado tradicional, na bolsa de valores ou num fundo de investimentos. Então, assim, quando um cliente ele vem no escritório, eu já coloquei isso na cabeça do nosso time de que o que a gente menos tem que falar com os nossos clientes é sobre contabilidade. Porque os pontos de contato da contabilidade são sempre ruins. É sempre mandar guia de imposto, é sempre uma adequação da legislação, é sempre cobrança de documento. E dificilmente o cliente ele vai ficar satisfeito de receber uma guia de pagamento. Ele nunca vai amar a gente. Exatamente. Então, assim, toda vez que o nosso time vai mandar a guia de imposto, ele também fala de uma recuperação de crédito tributário, oferece um diagnóstico de registro de marcas e patentes, oferece um investimento que vai ser muito vantajoso para o cliente, para desmistificar a ideia que o cliente, que o empresário tem de forma geral com contabilidade e passar a enxergar o contador como conselheiro dentro do negócio dele. Sim. Para o que ele precisa e para o que ele nem sabe que ele precisa.
Estratégico, né? Isso. Parceiro estratégico. E daí abro aqui Aí vem o... pro nosso especialista em alavancagem patrimonial. Sou fã e temos alguns negócios já engatilhados. Por favor. Então contem, vocês se juntaram nesse ecossistema também. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast, conversando com vocês, mulheres maravilhas. Eu acredito que o ponto principal até, você como empresária, um empresário, você tem a melhor coisa do cliente, que é a confiança. Você já conhece o teu cliente, ou pelo menos deveria conhecer um pouco mais a fundo para conseguir trazer soluções diversas para aquele cliente e criar cada vez mais pontos de contato. E foi isso que a gente conseguiu fazer entre a contabilidade e o meu escritório e minha corretora de consórcio, trazendo de uma forma genuína para o cliente, né, Caio? De trazer o investimento para o cliente dele, fazendo com que ele se alavanque, com que ele crie patrimônio, cria renda passiva, mas tudo isso de forma genuína, trazendo uma solução diferente. Muito dificilmente o Caio vai perder um cliente desse na base, por questão que todas as soluções, qualquer dor de barriga que o cliente do Caio tenha, ele consegue atender. Então ajuda muito a aumentar também no LTV desse cliente na base. Isso torna extremamente interessante. O tanto que eles se tornam fiéis, né? Fiéis porque, errou aqui, né? Errou aqui, mas, cara, eu tenho tantas outras coisas. Não, tudo bem, tá tudo certo. Então, esse atendimento 360 é muito importante, né? Sim. E para quem não tem ecossistema, qual modelo vocês acham que é mais vantajoso? Porque o que a gente vê assim, eu até tento parceria, mas é muito... reativo, só se o meu cliente pede, qual que é um modelo vantajoso para ser ativo, né? Para trazer dinheiro realmente para as partes do ecossistema? Eu entendo que assim, a melhor parceria que a gente pode fazer é uma que o especialista ele se apresente como uma parte do escritório, né? Então assim, eu gosto de dar bastante o exemplo da Marina Mota, que estava aqui com a gente até agora. Ela é um braço do meu escritório e ela se apresenta para os nossos clientes como como ela do time da Econ Contabilidade. Né? Então isso ela já traz o cliente para um pouco mais perto dela. Que ela quebra uma barreira de entrada. Exatamente. E assim, ela pediu pra gente determinadas informações do cliente, que são importantes na negociação, na primeira conversa que ela tem com o cliente, e a gente definiu que, olha, a gente vai falar toda semana com X clientes, eu e o Edu, meu sócio, vamos participar da reunião, e assim, porque por mais que ela se apresente como alguém da Econ, o cliente ele confia em mim no Edu. Então, e inclusive ela vai no nosso escritório toda terça-feira. Então, se precisar aparecer na reunião, putz, eu tô ocupado, eu não consigo participar da reunião que vai durar, enfim, meia hora, 40 minutos. Mas só de eu passar ali, só dela ver que tem a fotinho ali do meu pai, ou de eu aparecer e dar um oi, ele já vê que é uma coisa genuína, né? Não, beleza, ela tá lá, eu posso confiar nela, né? Porque é justamente o que o Marcos falou. O principal ativo que a gente tem com os nossos clientes é a confiança. Né? Perfeito. Carla, um ponto também que eu acho super interessante, que é muito falado no Fire, que é assim, é trabalhoso, né? Mas não é que dá trabalho, faz parte do trabalho. E obviamente, difícil acontecer da noite pro dia e a primeira parceria dar certo. Legal. Então, eu gosto de trazer essa clareza até de um funil de vendas, né? No topo do funil de vendas vai entrar 100 pessoas, sei lá, você vai fechar 10. Parceria é a mesma coisa. Você vai fechar muita parceria para uma, de fato, fazer sentido e começar a dar certo nessa questão de fechar um número viável de negócios. Legal. E também não é porque você tem um especialista agora que em uma semana vai dar ROI. Não é assim que funciona. Sim. Né? Assim, é um processo, ele começa lento, mas a partir do momento que a gente entende a melhor forma de trabalhar, flui muito melhor. Traciona. E também, assim, a ideia que eu quero colocar na cabeça dos clientes é justamente de que
a Icon não é mais uma contabilidade só. Ela é a resposta para todas as dores que eu tiver. De forma que o cliente ele vai trazer para mim a dor que ele tem, ou eu já vou ter a solução, ou como a gente está num clube de empresários todos muito bons, a gente joga lá a situação que a gente traz, que o cliente trouxe pra gente, e rapidamente alguém responde a gente com a solução. E isso também acelera muito a velocidade que a gente traz pro cliente. Né? Muito bom. E o que vocês acham? Até o Marcos falou, nem sempre vai dar certo, mas para diminuir um pouco o risco, né, dessas parcerias, o que é legal que o empresário analise no parceiro para também não ser um risco para o negócio, né? Assim, idoneidade, o que na prática mesmo, o que eu vou fazer antes de fechar essa parceria? Cultura, sim. Jeito da pessoa, porque tem todos os pontos. Assim, eu entendo que novamente, honrando o Fire, dificilmente alguém que tá ali mal intencionado. Porque eu, por exemplo, se o Marcos, ele me indica um cliente, e esse cliente fecha comigo, seja esse cliente pagando R$500 de honorário, seja esse cliente pagando R$5.000 de honorário ou 50 mil, eu vou atender ele com a excelência de um cliente ouro que a gente tem dentro do escritório. Porque ele veio do Marcos. E se eu pisar na bola com esse cliente, eu piso na bola com o Marcos e, consequentemente, com o Fire. Certo. Então, assim, não existe a menor possibilidade no meu escritório de eu pisar na bola com um cliente que veio do Fire Club. E eu imagino que os especialistas pensem dessa forma também. Porque estar ali e ter a oportunidade de se conectar com outros empresários tem um potencial que a gente não tem a menor noção na primeira conversa. Né? Então, assim, eu sempre eu dou o espaço. E daí, assim, se a pessoa não der o retorno esperado, ou se ela não for a pessoa que eu esperava, não tem problema. Porque, assim, eu falo que a gente é igual Velozes e Furiosos, a gente tá abastecendo o carro com o carro em movimento. Uhum. Então, assim, é difícil a gente fazer uma curadoria muito grande desse especialista. Primeiro, eu acredito nele, se ele for bom mesmo, ele vai me dar o retorno. Se ele não for, tá tudo bem também. A gente troca dentro do ambiente que a gente tá. Sim, mas vocês estão numa posição privilegiada, vamos dizer assim, que é o Fire Club, que é um dos nossos clubes de negócio que potencializa os empresários, é um clube high ticket, então a gente já sabe a qualidade, o tamanho das empresas, né? Mas vamos pensar aqui no perfil de empresa que a gente tá ouvindo, está nos assistindo, numa pequena e média empresária que até faz parte de alguns grupos de network, que tem vários, né? A gente tem o Fire, tem o Star, tem a Comunidade Maravilha, temos vários, mas para ela analisar, aí finge que não está num ambiente seguro. Claro que é melhor que ela entre no Fire, que aí já vai ter um monte de gente. Vai ser muito bem atendida e faço questão de fazer a primeira reunião com ela. Muito bem. Então, se você tiver interesse em saber mais do Fire, tem o QR Code, aí você aponta seu celular que nosso time vai te explicar mais como que funciona esse clube que é tão importante. Dentro da Liga de Mentores, você tem acesso a vários clubes e várias pessoas para você fazer negócios, networking e crescer todo mundo junto. Tanto profissional quanto pessoalmente. Isso. Caio, mas só... Um ponto da tua pergunta, Carla, pra gente começar até a nossa parceria, você virou cliente primeiro. Então, acho que a relação de confiança, de você já entender como que eu te atendi, como que foi a minha conduta, a conduta da minha empresa para o teu atendimento, obviamente o Fire encurtou muito o caminho da gente fazer essa conexão. Sim. Mas primeiro você entendeu a jornada, que inclusive você era um cara que não gostava de consórcio. Sim, começamos a reunião dessa forma. Eu não gosto de consórcio, você falou. Não, assim. Eu falei, Marcos, muito prazer que a gente tá fazendo a reunião aqui, mas olha, já te adianto que eu não gosto de consórcio. Para mim, consórcio é um produto que o gerente do banco vende para bater a cota dele, mas beleza, estamos aqui e com certeza essa reunião vai ser proveitosa. Né? Vamos conversar. No final da reunião, minha Nossa Senhora, eu falei, Marcos, você encurtou minha
minha jornada financeira Legal. pela Mas metade. aí você teve a experiência do que eu poderia também agregar para a tua carteira. E eu tive um efeito colateral muito bacana. Porque hoje eu indico clientes meus para contabilidade. Então Obrigado. também virou um outro braço aí de troca Isso inverso. Isso é um insight muito legal. Seja cliente do seu cliente, seja cliente do seu parceiro, teste ou até manda uma amiga, né? Manda alguém e fala assim, faz uma cotação aí para ver como que tá legal. Como é o atendimento. Como que é o atendimento. Sim. Faz um cliente oculto, acho que é legal, assim, não é errado. Eu acho que para você se juntar, principalmente juntar a sua marca com a marca de outra pessoa, tem que ter essa confiança entre os dois, porque queira ou não queira, é o seu ativo, é o seu cliente que está indo ser atendido. Então, isso é muito legal, esse insight é muito bom. Né? E eu gostei também do que você complementou de colocar um cliente oculto. Porque eu falei, né? Todo mundo que eu souber que vem do FIRE, independente do ticket, ele vai ser um cliente ouro. Mas não é porque eu tenho um cliente ouro que o cliente prata, bronze, ele é mal atendido. Não, ele é bem atendido da mesma forma. E daí a ideia de colocar um cliente oculto é importante para ver, vamos ver se eu tô sendo atendido porque sou eu ou se de fato eles trabalham dessa forma. Total. Gostei disso, vou usar com alguns parceiros nossos. É muito bom, o cliente oculto é muito bom. Para quem tem loja, para quem tem espaço físico também é muito importante, porque é totalmente diferente, né? Sim. Totalmente diferente. E quais são os planos para esse médio prazo da empresa, do ecossistema? Vai plugar mais? O que tem? O que tem no ecossistema? Você já falou bastante, né, Caio, do que você plugou. Mas quais são os próximos passos? Olha, Carla, eu evoluí muito em um ano. E assim, é engraçado que há um ano atrás eu achava que eu tava muito bem. E de fato eu tava. Hoje eu olho pro Caio de um ano atrás e eu falei, coitado. Ele nem sabia quanto ele podia crescer ainda. Que inocente. Que inocente. E eu espero poder olhar para o Caio de um ano, daqui a um ano, e pensar da mesma forma. Então, assim, eu tô investindo hoje numa nova empreitada para eu também me virar um mentor de empresários e empresárias para criar o hub de solução deles. Top. E eles poderem agregar muito mais aos seus clientes, porque é muito mais fácil você vender para o seu cliente do que ir atrás de um cliente novo. E também, assim, sendo muito sincero, eu não vou falar que o Hub de Solução me trouxe assim um retorno 10 vezes o que eu investi no Fire. Não trouxe. É um jogo de longo prazo. Mas a forma como eu vendo o meu escritório, ela mudou completamente. E isso traz um retorno muito grande. Né? Então, assim, eu não sou mais uma contabilidade que faz a folha de pagamento, a apuração do imposto e o balancete. Eu sou um hub de solução e eu tenho a resposta para todas as suas dores. E eu gosto de dar um exemplo que, assim, eu não tinha a menor ideia que eu tinha esse poder de networking, que foi o seguinte, um cliente ele marcou uma reunião com a gente uma terça-feira à tarde. Eu mandei mensagem para ele de manhã, ele não me respondeu e eu liguei para ele um pouquinho antes da reunião. Eu falei, Luciano, você vai vir? Daí ele falou, Caio, desculpa, eu tô com meu pai no hospital, ele vai ter que passar por uma cirurgia de emergência, não tô com cabeça para nada. Daí eu falei, caramba, desculpa te incomodar nesse momento, mas eu posso ajudar de alguma forma? Ele falou, Caio, eu não sei, mas o plano de saúde ele não quer liberar a cirurgia para o meu pai. Ele tem que fazer essa cirurgia hoje. O que isso tem a ver com contabilidade, Carla? Absolutamente nada. Nada. E eu não tinha um especialista plugado já no meu hub para solucionar essa dor. Mas eu mandei o caso no nosso grupo. Em 4 minutos vieram 2 especialistas em direito médico falar comigo. Eu passei o contato para o meu cliente e o pai dele conseguiu fazer a cirurgia no final do dia e graças a Deus está bem hoje. E assim, isso é extremamente gratificante, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria ajudar o meu cliente dessa forma. Sim. E daí assim, quando o cliente ele vai falar da gente, ele não vai falar que eu mando para ele a guia no prazo. Ele vai falar dessa história. Total. Né? Se você não tem a solução, mas conhece quem tem a solução, você é a solução. Exatamente.
É isso que vamos conectar pessoas na sua mentoria, né, Caio? Vamos sim, com certeza. Muito bem. E você, Marcos, como que você está hoje? Porque o Caio acho que falou um pouco mais da empresa dele. Como que é a sua empresa hoje, sua estrutura, o que você faz e também os seus planos para o futuro? Cara, olha só que engraçado. A Alufema, que é a empresa de consórcio, começou por conta de um ecossistema de uma outra empresa que eu sou sócio. Então hoje eu sou sócio da maior plataforma de trânsito do Brasil. Nós somos já um hub de soluções voltadas ao direito de trânsito, à gestão de infrações, à gestão de veículos e CNH. E aí surgiu como uma oportunidade desse meu público a gente entender o modelo de crédito para uma troca de frota para várias questões, e a gente chegou nessa questão de alavancagem patrimonial com consórcio. Então hoje a minha empresa, do qual eu me apresento no Fire, tem tudo a ver com a criação de ecossistema. Legal. Então, eu também gosto de olhar para trás e achava que estava muito bem. E me vejo, era só um menininho, sem saber de muita coisa. Tô crescendo muito, evoluindo demais, e a ideia é a gente crescer como ecossistema, tanto plugando parceiros como o Caio. E hoje eu não tenho nenhuma visualização clara. Cada dia a gente aprende muito mais, vê novas questões, novos mercados. Eu estava até conversando na quarta-feira com o Caio, por conta dos eventos que tem da Liga, do Fire, de outros clubes que a gente pode visitar. Eu tive um encontro em Campos do Jordão no sábado, e no domingo era nosso encontro do Fire. Olha o poder da ambiência. Me passou pela cabeça ir para Campos do Jordão de helicóptero. Eu falei assim, vou fazer um bate e volta. Aí domingo eu vou de carro pra Itu, aí fui fazer um orçamento. Aí eu me liguei que, opa, não é minha realidade ainda. Ainda. Mas é assim que começa. É assim que começa. E eu já tive essa visualização. Jamais passaria na minha cabeça fazer um orçamento de um negócio desse. Então, esse crescimento que a gente almeja aí, vem muita coisa boa pela frente. Sua visão tem que ser maior que a sua condição, né? E quando você começa a se sentir parte dessa realidade, você vê essa realidade e aí você realiza isso, não seria um sonho, porque você nem imaginava, mas você fala, caraca, que loucura, né? Muito Sim. bom. E vamos mudar de assunto um pouco. Aqui a gente está falando para as mulheres, líderes maravilhas, então vamos falar da parte profissional. Tem mulheres na empresa de vocês? Como que o que as mulheres representam na empresa de vocês hoje em dia? Não, é a sua maioria. A contabilidade é a maioria. É a maioria. E, inclusive, para seleção e recrutamento, a cada 10 pessoas que vêm, pelo menos 7, 8 são mulheres. Então, as mulheres vão dominar o mundo. Se já não dominaram, a gente finge que não. E qual você vê que é a qualidade das mulheres para trabalhar? Qual é a principal qualidade? Não, eu diria que a principal qualidade da mulher hoje, No âmbito profissional. No âmbito profissional, lá no escritório, é realmente comprar, né? Elas compram muito rápido a visão do escritório e elas vestem a camisa muito rápido. E, assim, teve colaboradora que entrou no escritório num momento conturbado e no primeiro mês ela fez mais de 20 horas extras, né? E, poxa, isso sem considerar fim de semana, que o escritório, a gente não trabalha de fim de semana, mas, pô, durante a semana dá praticamente 1 hora por dia. Sim. Todo dia. Então, assim, a mulher, ela é mais constante, a mulher, ela é mais focada, ela é mais comprometida. Graças a Deus, a maioria no escritório são de mulheres. Isso facilita E você, bastante. Max, o que A você parte acha? da análise crítica também, a parte analítica do negócio. Eu concordo com tudo que você falou, cara. Nosso maior número de colaboradores também é o público feminino. É um público muito mais fiel, inclusive, à nossa empresa. Sim. Muito legal. E qual que é a fragilidade da mulher? O que
no ambiente. Pode ser sincero, não tem problema. Vocês não serão cancelados. Não, a gente gosta de realidade, porque na verdade a gente precisa entender. Todos nós, como profissionais, homens, mulheres, precisamos entender as nossas potencialidades e as nossas fragilidades para ir treinando e isso não prevalecer. O que vocês acham que trabalhar com mulher é um pouco desafiador? Diria questão emocional, né, que o homem não está preparado para os altos e baixos das mulheres, nem da nossa, imagina de todo o nosso time. E assim, uma coisa não é um ponto negativo ou positivo, é uma característica de cada mulher, a questão dela engravidar. Então assim, obviamente a gente não é contra gravidez, pelo amor de Deus, tem 6 grávidas hoje no escritório, 20% do time está grávida, e assim, a gravidez, ela pode, o filho, né, ela pode impulsionar a mulher, ou ela pode fazer a mulher relaxar, porque, olha, agora eu sou intocável, ninguém pode fazer nada comigo. E assim, é um pensamento muito curto-prazista, porque, poxa, a sua licença maternidade vai acabar muito rápido. Sim. E, assim, se você fizer esse corpo mole durante a gravidez, qual a chance de você continuar na empresa? Né? Que é muito fácil, né? Ou não fácil, mas é comum falarem assim, a empresa demitiu a funcionária assim que ela voltou de licença maternidade. Mas como que foi essa maternidade, né? Esse processo, ele iniciou lá atrás, antes dela engravidar. Exato. Porque eu sabia como ela era antes, eu vi como ela ficou durante, e assim, eu não vou dispensar a pessoa no dia que ela voltou, né? Eu dou o ar da dúvida para ela. E se ela continuar pior do que ela estava, é a sequência que vai acontecer. Exatamente. E assim, puxando agora a sardinha para minha esposa maravilhosa, a Bruna, ela trabalhou até o último dia na Atlas, que é a empresa que ela trabalha. Ela até fala que o Teodoro, ele já nasceu com uma visão comercial, porque ele nasceu no último dia do mês, dia 31 de agosto. Então ele esperou a meta ser batida para nascer. Muito bom. E assim, ela tá voltando agora, ela voltou semana passada, e ela se cobra bastante porque ela não tá no ritmo. Daí eu falei, amor, se a gente fica 15, 20 dias de férias e já parece que esqueceu com que trabalha, imagina 6 meses. Não dá pra você se cobrar isso. É um processo, você vai voltar, você vai ter um novo onboarding, porque a empresa também muda muito em 6 meses. Total. E você vai estar melhor no dia seguinte, e daqui a um mês você já voltou à sua velocidade de cruzeiro. E, inclusive, como filho, ele deixa a gente com uma performance muito maior. Porque, assim, antes do Teodoro nascer, eu trabalhava, sei lá, eu chegava no escritório 8h30, eu saía do escritório umas 7h30, 8 horas. E eu trabalhava bastante. E eu não ficava enrolando. Hoje, eu chego no escritório umas 9h30, porque eu tenho que deixar ele na creche. Eu volto, eu saio do escritório umas 7h30, 6 horas, porque eu quero ficar com ele... 17h30. Isso, desculpa, 17h30. 6 horas. 5h30, 6 horas. E eu trabalho muito, assim, eu performo muito melhor do que antes. Alta performance. Mas, poxa, eu tô trabalhando 3 horas a menos por dia. Isso é muita coisa. Só que eu tô conseguindo dar um retorno melhor pro meu escritório. Legal. A questão do desafio de trabalhar com a mulher, eu acredito também que é muita parte emocional, ainda mais que eu tenho noção de não ser um comunicador tão assertivo pro público feminino. Eu sou um cara um pouco direto, e aí esse meu maior desafio é exatamente essa questão de comunicação. Legal. Mas assim, eu como mentora de pessoas, a gente, ainda que a gente fale de mulher e homem, eu acho que é o perfil da pessoa. Tem gente muito mais emocional, o Caio mesmo, emocional puro. Tem muito mais pessoas emocionais, muito mais pessoas diretas, muito mais... O Johnny que tá ali fazendo...
Muito emocional também. O Johnny tem que ser na energia, tem que ser na empolgação. Mas tem gente que é emoção de acolhimento. Então, um grande desafio para qualquer liderança é falar diferente para os diferentes liderados. E aí, claro, eu tô botando as mulheres numa caixinha, mas a caixinha, elas são várias caixinhas, que pode ter homem, mulher, porque é a caixinha do emocional, tem a caixinha do que você tem que brigar mesmo. Briga que aí a pessoa vai. Eu tenho que... Se brigar não adianta, espana. Só que aí se você vai no... tô chateado com você, olha o que você fez e tal. Aí a pessoa vai. Então... Aqui a gente tá brincando porque estamos falando com o público feminino, mas obviamente que a liderança nada mais é do que... nada mais é não, mas uma das coisas da liderança é se comunicar diferente para os diferentes liderados. Identificar o perfil do seu time e saber a melhor forma de tirar o melhor da pessoa. Exatamente. Né? Essa combinação também é interessante levar para vendas, né? Então também a gente saber se comunicar com vendas nisso é muito mais assertivo para você conseguir vender mais e fazer a mesma lição dentro de casa. No meu caso, o maior desafio é exatamente esse. Saber ligar a comunicação. Isso é muito legal. E é muito legal você ter essa percepção desse seu autoconhecimento, porque aí você vai ajustando. Putz, esse aqui deu certo. Então esse não deu tão certo, vou tentar uma nova abordagem. Tanto para vendas, quanto para liderança, quanto para parcerias estratégicas. Porque se for uma mulher ou um homem que for mais retraído e você chegar, não, vamos fazer uma parceria, não sei o que, ele vai falar, não, esse cara é muito louco, não vou fazer, né? Assim, novamente honrando o Fire, o bom da gente fazer parcerias dentro do clube é que todo mundo tem uma energia muito parecida, né? Às vezes se eu chego com toda essa energia para um advogado que é de fora, eu vou falar, calma, não é assim que funciona. Onde eu te conheço? Né? Nossa, exatamente, eu nem te conheço, porque isso é uma coisa muito engraçada também. Poxa, o clube ele tem um pouquinho mais de um ano. E a forma como a gente se conecta, a forma como a gente se abraça, parece que a gente se conhece há muito mais tempo. Né? Assim, não foi uma nem duas vezes que uma pessoa que viu de fora, ela falou, quem que é o Marcos? Seu amigo de infância? Eu falei, não, conheço ele há 6 meses. Como assim? Eu falei, nossa, mas vocês são muito amigos, vocês se veem todo dia? Eu falei, não, a gente se vê bastante, a gente se fala bastante, mas não. Mesmo assim, são 6 meses. Né? E isso é cultura, né? Como que vocês trabalham essa cultura que vocês aprendem no Fire ou também na vida e coloca isso dentro da empresa de vocês? Cultura de pessoas. Quais são as estratégias que vocês usam? Eu vou te falar que falar de cultura para mim é uma coisa difícil. Por quê? Preciso de muita ajuda de vocês. Porque assim, eu não tenho... Eu entendo que eu não tenho as competências necessárias para replicar uma cultura forte. Né? Isso é uma coisa que eu preciso de muita ajuda. Mas a forma que eu tenho de passar isso pro time é com exemplo. Né? Principalmente com a nossa rotina cada vez mais acelerada, eu não consigo hoje parar 1 hora por dia, 1 hora por semana para falar com o time todo. Né? Eu sempre estou ali em reuniões, eu sempre estou em eventos, e eu acho que isso a gente acaba deixando de passar muito do que a gente pode para o nosso time. Né? E daí vira uma questão de prioridade. Por mais que isso seja uma prioridade, eu tenho que virar essa chavinha na minha cabeça e entender que a cultura do meu time é uma das coisas mais importantes que tem pro escritório. Sim. E dá trabalho ter uma cultura forte? Dá, mas não dá o trabalho. É o trabalho. Exatamente. Uma reflexão que a gente pode fazer aqui é que o Fire, a cultura é muito forte. Por que vocês se conectam tão rápido? Por que tem a lealdade? Por que tem todo mundo querendo crescer junto? Porque a gente já criou o Fire com essa cultura muito forte. Então, como que você replicar isso na sua empresa e ter também uma cultura forte, uma lealdade de colaborador, pessoas felizes, pessoas querendo estar lá, com a cultura que você faz. Então, óbvio que é um investimento a longo prazo, não é do dia para a noite. Óbvio que o espelhamento é um dos mais importantes, então
talvez na osmose, você já tenha uma cultura implantada, mas é ótimo que você tenha um processo de cultura bem... Vou marcar uma mentoria com você? Fechado. Você, o Rony e tal. Vou aproveitar que agora eu tenho mentorias ilimitadas. Já queria uma sala minha no Serac. Agora eu já pedi pro Rony. Vamos ter que fazer uma sala de ouro, né? Uma sala banhada a ouro. Por favor. Atenção pro Caio. Se eu fosse começar amanhã uma empresa nova do zero, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar uma buzina. Porque eu gosto de levar muito a sério a cultura de vendas e conhecendo toda a história também do Serac, toda a criação de cultura, exatamente não é da noite pro dia, né, Carla? É muito tempo que você tem que fazer as coisas para virar a cultura daquilo, da maneira que você quer. Então a gente trabalha muito a reunião, muita premiação, muito reconhecimento com os colaboradores. A gente vibra muito cada venda que a gente faz. Essa linha voltada para a cultura, isso lá no nosso escritório é muito forte. A gente pensa muito em vendas. Eu falo que só tem 2 funções lá no meu escritório. Quem vende e quem ajuda a vender. Então, a mulher que serve o cafezinho, ela tá me ajudando a vender mais. O meu financeiro tá me ajudando a vender mais. Todas as estruturas, sem ser de vendas, está me ajudando a vender. E vendas está fazendo a linha final. Ponto. Então, hoje a gente leva a cultura de vendas muito forte, com trabalho de reconhecimento e comemorar cada venda que a gente realiza. Comemoração, a celebração é muito importante, é um ponto de cultura muito forte, porque o ser humano, ele gosta de ser reconhecido de 2 formas, financeiramente e emocionalmente, e quando junta as 2 coisas, você atende todo tipo de ser humano, ou seja, quando a pessoa faz alguma coisa legal ou vende, precisa ter a celebração, precisa ter a conquista, e a vida dos colaboradores, ela é pesada, então a gente precisa deixar o ambiente leve, ainda que seja contabilidade, que é chato pra caramba, ainda que seja fazer análise financeira e tal, eu não sei se as pessoas gostam disso, mas quando elas têm esse ambiente mais leve, esse ambiente divertido e ainda ganham dinheiro com isso, faz com que as pessoas vão ficando, né? E assim, trazendo um pouco para o nosso público de pequenas e médias empresárias, eu não tinha falado, mas o escritório hoje ele tem 35 colaboradores. Então, é uma média empresa. Sim. Tá bem distante do Serac, que hoje tem mais de 300, mas é uma boa empresa. Mas é muito mais fácil você implantar uma cultura numa empresa pequena que tem 3, 5 funcionários do que numa empresa que tem 35 ou, muito pior, uma empresa que tem 300 funcionários. Sim. Né? Então assim, não espere... eu penso em cultura quando eu tiver com 10, com 15, com 20 colaboradores. Não, começa agora, do momento que você tá, a partir da segunda pessoa que entra na sua empresa. Eu sempre falo assim, eu queria saber isso antes, quando eu liderava 20 pessoas. A gente foi implantar cultura quando a gente tinha mais ou menos 80. E é desafiador. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, não tinha esse conhecimento antes, agora você tem. E aí, vai atrás de cultura, vai atrás de um bom ecossistema para plugar soluções. Então, você pequena e média, talvez você nem queira, e você não vai ser especialista em tudo, então vai plugando as soluções, que acho que é muito legal, e vai fazendo uma alavancagem financeira e patrimonial. Como que funciona a alavancagem financeira? Antes eu queria só falar, tudo isso que a gente está falando, no final da linha aqui, a gente está falando sobre pessoas. Né? Então, cultura, criação de ecossistema, alavancagem, tudo cai em pessoas. Tudo cai em pessoas. Então, o olhar tem que ser muito voltado para isso. Falando um pouco sobre como funciona a parte de alavancagem, eu gosto muito de exemplificar um investimento tradicional, onde você tem rentabilidade em cima de um dinheiro que você já tem, e a alavancagem nada mais é que você se alavancar financeiramente com o dinheiro de terceiros. Então, seja um dinheiro do banco de financiamento, seja um dinheiro emprestado do sogro, seja um dinheiro com a agiota. Se você tá pegando dinheiro emprestado a 10% e tá colocando numa operação que vai te render 20%,
você está se alavancando financeiramente. Dica, é só um PS, a alavancagem do Marcos ela é muito mais tranquila do que com a Jota. Tá? Graças a Deus. Eu gosto de fazer esses exemplos esdrúxulos mesmo, para a pessoa entender o que é fazer alavancagem. Nada mais é que eu pego um dinheiro barato e coloco numa operação que vai me trazer uma rentabilidade maior. Legal. Qual que é o dinheiro mais barato hoje? Trabalhar com dinheiro de terceiros. E qual que é o dinheiro de terceiro mais barato? Consórcio. Então, eu utilizo o consórcio como ferramenta de criação de patrimônio, pensando em renda passiva. Qual que é o mercado tradicional do consórcio? Falar de aquisição. Então, teu carro próprio, tua casa própria, é legal? É legal. Faz sentido? Também faz. Mas hoje a gente pensa muito mais voltado a você construir teu segundo, terceiro, quarto, quinto imóvel para o inquilino pagar essa conta para você e te gerar uma aposentadoria imobiliária, te gerar uma renda passiva através disso. Legal. E também é usado para alavancar a empresa? Também é utilizado para alavancar a empresa. A gente tem muitos clientes que são empresários que precisam utilizar o consórcio como uma maneira para levantar dinheiro como capital de giro. Tá? Consórcio não é para capital de giro, mas tem estratégias interessantes de colocar um imóvel de garantia e você levanta em recurso financeiro para assim injetar essa grana na empresa e fazer ela crescer ainda mais. Legal. E as pessoas elas têm medo de ser um endividamento? Tem muito medo. As pessoas pensam que, tô fazendo uma dívida, eu gosto de comprar à vista, ou eu quero juntar o dinheiro. E quando ela entende o jogo de trabalhar com o dinheiro dos outros é o melhor dinheiro para se trabalhar, aí vira essa chavinha, Carla. Muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando na nossa reta final. Quero que vocês... antes da nossa reta final, dá um recado, Caio, para sua mulher. Já que estamos falando com mulher, sua mulher vai ouvir este podcast. Com certeza. Fala para ela o que ela representa na sua vida, para você, para sua família. Hoje você vai falar da mulher. Aí nesse podcast você vai falar da sua mulher. Olha, a Bruna, eu gosto de falar que assim, a Bruna, quando ela me encontrou, eu era um estagiário rentinho. E hoje sou o que sou, graças a ela. Porque ela sempre comprou a minha visão, mesmo ela vindo de um mundo como CLT muito diferente. Então, assim, o mundo de quem é empregado é um mundo muito menos emocionante, digamos assim. Né? Basicamente a mesma coisa, dia após dia, semana após semana. Eu acho que a emoção que eu levo para ela em uma semana, ela não encontra em um ano na Atlas. E ela compra isso comigo, em momento algum ela falou pra mim, amor, você não acha que você tá indo longe demais? Olha, não vou com você. Ela assim, é uma parceira que eu jamais encontraria. Ela é o meu porto seguro, depois de todo longo dia de trabalho. Ela é minha bateria. Quando eu chego em casa cansado, com um abraço dela, eu já tô mais leve. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E você, Marcos, fala o que a sua mulher representa? Manda um recado pra ela. Love songs. É tão bom casar com a mulher da nossa vida, né? A minha também se chama Bruna, meu amor, Bruna. São duas Brunas. São duas Brunas. Ele é casado com a Bruna não dele. Não é a mesma Bruna. O ecossistema não é assim, calma aí. Não é ecossistema de... Não é, isso não. De familiar, não. Carla, eu tô junto com a Bruna, vai fazer 12 anos esse ano. Quando ela me conheceu, ela teve uma visão que eu era um cara bem sucedido, eu tinha um carro blindado na época, meu pai tem empresa de facilities, só que as pessoas não sabiam que a gente estava com uma dívida de 3 milhões na época. Então eu avisei ela, foi muito legal. Eu falei assim, Bruno, você tá tendo uma visão assim, 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 não sou esse cara que o pessoal fala aí do mundo afora, não. E ela passou comigo por todas as fases assim da minha vida, ela teve uma visão muito maior, ela viu meu potencial, ela acreditou muito em mim, até mais do que eu acreditei em mim.
Desde ter que andar a pé, voltar a andar de ônibus, para andar de moto, para andar de carrinho 2 portas sem ar, sem direção, para hoje tá a gente construindo um patrimônio juntos de novo. E ela é meu tudo. Casar com a mulher da minha vida, acho que é um dos melhores sentimentos da minha vida, assim. E ter a possibilidade da gente estar construindo uma família juntos. Te amo muito, você é o amor da minha vida. E sem dúvida é a decisão que vai mais impulsionar toda a nossa carreira, toda a nossa vida profissional e pessoal. Quem tá do teu lado, né? Tanto nos negócios, mas o maior negócio da tua vida é a tua família. É o seu casamento. Então você conseguir escolher, saber quem tá de fato do teu lado é importante demais. E nós, né, fizemos uma excelente escolha de estar um com o outro. Te amo. Sonhar o mesmo sonho, ter o mesmo propósito, construir a família e levar todos para um mesmo objetivo, acho que é muito importante. E eu sempre falo, né, foi muito lindo, gente, mas eu sempre falo assim, para as mulheres, se você está num casamento, você está num emprego, você está numa empresa que você não está feliz, a vida passa muito rápido. Então a gente precisa sim, claro, tem que batalhar, claro que tem ajustes que vão acontecendo, a gente vai mudando, é óbvio que não é, mas se não tá legal, tem que ser feliz. Então sai, mas eu vejo os 2 casais muito, muito fortes, muito unidos, parabéns, é muito lindo ver os dois, cada um com a sua, né? Mas eu gosto bastante dos 2 casais, é muito legal, muito bonito de ver. Beijo para as Brunas que estão nos ouvindo e para todas as Brunas por aí também. Então, meninos, reta final de tudo que a gente falou, ecossistema, vendas, soluções, pessoas. Deixa um recado final, quem quer começar, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para ter uma decisão tomada, né? A gente falou aqui quase 40 minutos, não sei quanto tempo tá. Para quem nos ouviu até agora, qual decisão que a pessoa pode tomar a partir de hoje? Eu voltado agora pro público que eu quero ajudar, que são empresárias do meio contábil, volta a minha provocação, que se você só fala sobre contabilidade com o seu cliente, você está trabalhando errado. Me procura no Instagram. Qual é o seu arroba? É Caio H. Barbosa, que a gente vai conseguir mexer isso de forma muito rápida, porque não é porque como que é que vocês falam? Não é porque não é porque é sério, não é porque é sério que precisa ser chato. E mais do que isso, tudo tem que dar ROI. Então, a gente tem que dar o retorno sobre os investimentos que a gente faz. Tá no clube é legal, é divertido, a gente conhece muita gente bacana, mas o que interessa mesmo é dinheiro do bolso. A decisão mais importante que você tem que tomar é a próxima. Porque não adianta, qual decisão vou tomar, vou ficar pensando aqui, Toma só a próxima, sempre. Só mais um passo, só mais um passo, só mais uma decisão, é só mais uma decisão. E assim a vida vai passando, a gente muitas vezes nem vê a vida passar. Então, vivo hoje, tome as decisões o quanto antes. Acho que é a melhor contribuição que eu posso falar, até como vivência da minha vida. Tomada de decisão é extremamente importante. Muito legal. Então, qual que é seu próximo passo? Qual é a sua decisão? É criar um ecossistema? É cuidar das pessoas? É se cuidar? É se aliar com pessoas diferentes? Estar num clube como o Fire Club, que potencializa, todo mundo cresce junto e você cresce mais e mais rápido, porque você vai se aliando a pessoas que têm a mesma cultura, o mesmo propósito e a mesma visão. Meninos, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado demais. Primeiros homens do Líder Maravilha. Que honra. Que honra. E você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e até o próximo Líder Maravilha. Tchau!